invocar o nome do Senhor será salvo. E é importante que nós compreendamos que Pedro, aqui ele esteve a dar um discurso extraordinário. Aqui temos o discurso do apóstolo Pedro em resposta, quando necessariamente desceu o Espírito Santo. E nós já havíamos falado sobre o Espírito Santo, no sentido de que o Espírito Santo foi dado e estudamos a natureza do Espírito Santo. E depois de estudarmos um pouquinho sobre a natureza do Espírito Santo, também vimos um pouquinho sobre a doutrina da Trindade. Aprofundamos, digamos, profundamente a doutrina da Trindade e nós dissemos que nós cremos na doutrina da Trindade. Cremos na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Cremos que o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Entretanto, cremos em um único Deus, Criador dos céus e da terra. Cremos que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Entretanto, cremos que há um só Deus. Cremos também que as três pessoas não significa necessariamente três corpos físicos. Ou seja, não cremos em um trono divino com três cadeiras, com três tronos. Nós não acreditamos na doutrina de três tronos. O trono do Pai, o trono do Filho, atenção, e o trono do Espírito Santo. Nós cremos que Isaías olhou para os céus e ele viu um único trono. E ele vai dizer que no dia do Senhor, eis que ele olhou e viu um trono de Deus aberto. E necessariamente havia um assentado no trono. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Havia um que se assentou sobre o trono. Então nós não cremos no trono do Pai, no trono do Filho, no trono do Espírito Santo. Nós cremos no trono de Deus, um só, único trono, que é o trono de Deus. Aleluia. Amém. Agora há quem vai dizer, não, mas e cadê o trono do Cordeiro, de acordo ao livro de Apocalipse e de acordo ao livro de Atos dos Apóstolos? Porque quando Estevão esteve ser apedrejado, naturalmente Estevão vai dizer que e eis que olhei e vi o trono de Deus e o trono do Cordeiro e Cristo assentado à direita de Deus. Atenção que lá está escrito trono do Cordeiro. O trono do Cordeiro não é trono de Deus. O trono do Cordeiro é mesmo o trono do Cordeiro. Por isso que lá não está o trono do Verbo, lá não está o trono de Deus, está o trono do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é aquele que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é aquele que disse que venceu e se assentou com o seu Pai no seu trono. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é aquele que foi esmolecido e que foi crucificado e que derrotou as trevas, mas que quando venceu, tomou um trono necessariamente que nunca havia tomado. Só que este Cordeiro que tomou um trono que nunca havia tomado, antes dele tomar trono na qualidade de Cordeiro, ele já tinha um trono na qualidade de Deus. Aleluia. Amém. Por isso é que o trono do Cordeiro, naturalmente, só passou a existir aquele trono quando Cristo morre na cruz, ressuscita e sobe para os céus. Ali aparece o trono do Cordeiro. E agora a pergunta é: antes dos séculos dos séculos, antes dos filhos, antes da criação, antes da humanidade e antes de tudo, como é que era? Necessariamente havia a visão que Isaías teve. Olhou e viu o
trono de Deus, sozinho, singular, único, sem companhia, sem sócio, nem coletividade, nem tampouco pluralidade de deuses. Mas são três pessoas? Sim, são três pessoas. São três corpos físicos? Não, não são três corpos físicos, mas são três pessoas. E da vez passada, havíamos estudado sobre o conceito de pessoa. E nós dizíamos que o conceito de pessoa é que tem trago confusão em muitas pessoas também. Nós temos problema em definir o que é pessoa. Logo que pensamos em pessoa, nos vem estrutura física com cabeça, tronco e membro. Só que a origem do termo pessoa vem do latim persona, né? Persona, escreve-se personae, onde a palavra persona no princípio significava máscara. E máscara mesmo, essas máscaras que em Angola tem máscara do carnaval e etc. Então, persona, de onde veio o termo pessoa, significava máscara. Então, com o tempo, né, surgiu aquilo que se chamava teatro. Nos teatros, nas arenas teatrais, em Roma, né, uma pessoa ou um homem, vamos dizer um homem e uma mulher, porque ainda não havia o termo pessoa, um homem e uma mulher poderia desempenhar 2 ou 3 papéis diferentes em uma peça teatral. Então, por esta razão, diziam quantos tipos de pessoa você vai desempenhar. Traduzido, quantos tipos de máscara você vai desempenhar? Ou quantos tipos de personagem você vai desempenhar? Vou desempenhar a personagem A e vou entrar com essa máscara. A personagem B, vou entrar com aquela máscara. E então, é aí onde nasce o termo persona, máscara e depois pessoa. Só que com o tempo a palavra pessoa só era aplicado àqueles que eram pessoas que eram homens de grande inteligência, aqueles que eram cidadãos livres, que não eram escravos, que não eram vistos como indivíduos desletrados, e que eram vistos como pessoas. Os escravos e os pobres não eram pessoas, eram homens, eram mulheres, mas não eram pessoas, porque não tinham expressão. Logo, a palavra pessoa está ligado à expressão. Por isso, com o tempo, quando nasce o cristianismo é que trouxe o verdadeiro conceito de pessoa, onde o cristianismo entendeu que em Deus não há escravo, não há livre, não há pobre, não há rico. Todos têm a mesma qualidade e todos são iguais. E essa barreira de que aqueles são pessoas, aqueles não, foi quebrado por meio do cristianismo. Por isso, em Gálatas, Paulo vai dizer no último capítulo de Gálatas que em Cristo não há servo, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. São todos um só em Deus. E em 1 Coríntios capítulo 11, lá no fim, ele vai terminar porque também o homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem, mas todos foram feitos em Deus. Então o cristianismo vai acabar trazendo um princípio da igualdade de gênero, igualdade da humanidade, quer seja livre, quer seja escravo, e vai trazendo os primeiros sintomas da abolição da escravatura. Então, necessariamente, é aqui onde nós vamos compreender que a palavra persona no antigo significava expressão. Agora, quando as pessoas estudam a Bíblia, encontram 3 expressões de Deus. Aleluia! Encontram 3 expressões de Deus. A expressão do Pai não é a expressão do Filho, a expressão do Filho não é a expressão do Espírito, e a expressão do Espírito não é a expressão do Filho. Mas o Filho é Deus, o Espírito é Deus e o Pai também é Deus. E este é um Deus. É um Deus. Não são 3 deuses. São 3 expressões, ou seja, 3 máscaras, ou seja, 3 pessoas que necessariamente as 3 pessoas não
idioma não significava necessariamente presença física corporal, onde nasce o conceito de pessoa. Dali é que quando a Bíblia, os teólogos definiram a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, você não pode entender que quando você ir nos céus, vai perguntar assim, onde é que é o trono de Deus? Não, o trono de Deus é lá um pouco mais em cima. Ok, tá bom, mas eu quero agora saber o trono do Filho. Não, o trono do Filho é um pouco mais embaixo. E o trono do Espírito? Não, o trono do Espírito é um pouco mais embaixo ainda. E o trono do Pai? Não, o trono do Pai é um pouco mais alto. E nesse momento, o que o Pai está a pensar? Não, o Pai está a pensar no plano da criação, o Filho está a pensar no plano do perdão, e o Espírito Santo está a pensar no plano da regeneração. Cada um pensa diferente, apesar de que conjugam no pensamento, não se contradizem, mas quando um está a pensar uma coisa, o outro está a pensar outra coisa que não tem nada a ver com o que o outro está a pensar. O pai, quando está com a mão na cabeça, olhando para os céus, provavelmente o Espírito foi dar um giro, foi comer uma maçã, ou está no trono, ou está com uma banana, etc. Ou estão os anjos de adorar, e enquanto os anjos adoram a Deus, talvez o Espírito Santo foi dar um giro básico. Não há base bíblica para encontrar três pessoas físicas, individualidade, com matéria individual diferente de outra pessoa. Não tem. Por isso eu disse aqui, o trono do Cordeiro aparece mais tarde. Porque quando você pegar Atos dos Apóstolos, está a dizer assim: e eis que olhando Estevão no momento do apedrejamento, viu o trono de Deus e o trono do Cordeiro, e eis que exclamou: vejo Cristo assentado à direita de Deus. E o livro de Apocalipse vai dizer também: aí está o trono de Deus. João olhou e eis que viu o trono de Deus e o trono do Cordeiro. A minha pergunta é: onde está o trono do Espírito Santo? Onde é que nós vamos encontrar o trono do Espírito Santo? Nós não encontramos o trono do Espírito Santo. Nós não encontramos. Alguém vai dizer: não, João não viu o trono do Espírito Santo porque o Pai subiu e o Espírito estava na terra. Quando subirmos no céu, vamos encontrar agora os três tronos. Isaías só viu um trono porque o Filho não havia se expressado. Então só viu um. Quando o Filho se expressou, é dois. O Espírito desceu, agora é dois. Nós no futuro vamos ter revelação dos três tronos. Não, isso assim estão a brincar conosco. Assim estão a brincar conosco. Porque o que é trono de Deus é eterno e para todo sempre. O trono do Cordeiro veio a existir desde o momento em que Jesus morre na cruz. Desde o momento que Jesus morre na cruz, ressuscita, sobe para os céus, com a pergunta: levantai portões eternos, porque vindo o Rei da Glória, o inferno interroga